2. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo de número 11. Novamente você, visitante, seja muito bem-vindo. Seja abraçado por nós. Que Deus te abençoe. Que você fique conosco em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 12, 13 e 14. Depois a gente retoma lá no verso de número 20, também do capítulo de número 11. Amém? Todos acharam? A tradução que eu uso aí, que é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Repita comigo, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Verso de número 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as suas raízes. Pedro, lembrando-se daquilo que Jesus disse, ele falou ao Senhor: Mestre, vê, a figueira que o Senhor amaldiçoaste, ela secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como já foi dito aqui no início desse culto, no início e no decorrer desse culto, nós estamos num ano que o tema central da nossa igreja é ano da colheita. Ano onde em Deus nós temos a certeza que colheremos coisas maravilhosas. Nós temos a convicção e pelos olhos da fé nós enxergamos uma colheita abundante. Deus abrindo os céus e derramando sobre a tua vida pessoal, profissional, ministerial, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, uma colheita abundante. Quantos creem nisso em nome de Jesus? É ano de colheita. É ano de colheita. Mas essa noite eu quero olhar para você, contigo numa perspectiva um pouco diferente do que diz respeito à colheita. Porque quando nós falamos de colheita, nós olhamos a colheita na perspectiva de que nós colheremos, de que nós teremos à nossa disposição uma abundância daquilo que o Senhor tem a preparar para nós. E essa é uma perspectiva correta no que diz respeito à colheita. Quando se fala em colheita, nós logo vislumbramos a bênção dos céus sobre as nossas vidas. Nós logo imaginamos os celeiros repletos de bênção dos céus. Mas existe uma outra perspectiva que eu quero pensar com você essa noite, que é a perspectiva do que eu estou oferecendo como colheita para o próximo. Do que eu estou oferecendo como fruto daquele que se aproxima de mim. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela está num contexto muito especial do ministério de Jesus e fundamental. É a reta final de Jesus no seu ministério. A palavra vai dizer no capítulo de número 11, que Jesus,
ele se aproxima, capítulo de número 11, verso de número 1, Jesus ele se aproxima de Jerusalém, e eles chegam a Betfagé e a Betânia, que são aldeias vizinhas de Jerusalém. E Jesus aqui, ele começa a preparar os seus discípulos para que eles também o acompanhem em tudo isso que vai acontecer com ele. Eles estão em uma aldeia próxima a Jerusalém, e Jesus, no verso de número 2, do capítulo de número 11, chega até eles e diz o seguinte: vão ao povoado que está adiante de vocês, e logo que entrarem, vocês encontrarão um jumentinho amarrado, ao qual ninguém jamais montou. Vocês fazem o seguinte: vocês vão encontrar esse jumentinho, vocês desamarrem-o, e vocês tragam esse jumentinho aqui, até mim. A Bíblia vai dizer que esses discípulos obedecem à instrução do Senhor, e o verso de número 7 desse mesmo capítulo vai dizer que os discípulos então trazem esse jumentinho até Jesus. E a Bíblia diz que trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre esse jumentinho, ao qual ninguém havia montado, mantos, e Jesus montou. E a Bíblia diz que, a partir desse momento, muitos estendem os seus mantos pelo caminho, outros espalham os ramos que haviam cortado nos campos, e eles vão receber a Jesus em Jerusalém. E essa recepção de Jesus por parte dessas pessoas que estavam ali contemplando ele montado no jumentinho é a seguinte: eles vão dizer assim: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas, diz o verso de número 10. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, com todos eles recebendo o Senhor. E o verso de número 11 vai dizer o seguinte: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, voltou para Betânia com os 12. Jesus ele entra em Jerusalém, é recebido por aquele povo. Depois de ser recebido, ele entra no templo, ele contempla tudo aquilo que está acontecendo no templo, e versículos mais adiante a gente vai entender qual era o contexto ali de mercado, de venda, de troca, de pessoas lucrando com o movimento do templo. A Bíblia vai dizer então que Jesus, ele volta porque já era tarde, ele regressa para Betânia, e aí um novo dia surge. O verso de número 11, ou 12, melhor dizendo, vai dizer que Jesus, ele então, após essa noite de descanso, ele vai voltar para Jerusalém. Ele vai sair de Betânia. Imagina a cena: Jesus no dia anterior ele está em Jerusalém, ele é recebido por aquelas pessoas, ele entra de maneira triunfal em Jerusalém: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana a Deus nas alturas. Ele contempla tudo aquilo que está acontecendo, ele volta para Betânia, ele descansa e ele amanhece. E quando ele amanhece, ele volta para Jerusalém, ele vai fazer um movimento contrário, novamente, voltando para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer no verso de número 12, que Jesus ele teve fome. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus ele tem fome. Uma necessidade humana, uma necessidade básica, uma necessidade que também estava sobre Jesus, que era 100% Deus, mas também 100% homem. Uma necessidade que estava sobre ele. O homem que, sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Antes, ele se esvazia, ele toma a forma humana e ele se submete a todas as perspectivas da humanidade. Então ele tem fome. E a Bíblia vai dizer que essa necessidade de Jesus, ela é real, ela é concreta, ela é básica, mas ela continua. A Bíblia vai dizer que Jesus, tendo fome, ele vê à distância uma figueira com folhas. Ele tem fome. E ele olha.
quando ele olha, ele vê uma figueira que está diferente das outras figueiras. As figueiras naquele momento, elas estavam secas, elas estavam sem folhas, elas estavam peladas. Jesus, ele olha uma figueira diferente. E no contexto aqui, na Palestina, os pequenos frutos que são chamados de takashi, eles costumam aparecer primeiro, juntos, ou um pouco antes das folhas. Então, quando acontece de a figueira ter folha, é porque ela está falando o seguinte, evidenciando o seguinte: olha, eu tenho folha, logo o fruto está aqui. Porque o fruto, ele nasce um pouquinho antes das folhas. Ao passo que, se a figueira ela tem folhas, certamente pela ordem natural dessa árvore aqui, elas terão frutos. E quando Jesus olha de longe e vê que aquela figueira ela está cheia de flores, automaticamente ele vai ter a seguinte conclusão: ela tem fruto. E ele se aproxima. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele faz esse movimento. Ele tem fome, e a fome é uma necessidade básica, e o movimento que Jesus faz aqui não é para admirar a folhagem dessa árvore, não é porque Jesus é um botânico que quer contemplar a beleza dessas flores, dessa árvore, dessa folhagem, não é porque Jesus é um jardineiro e está vendo aquela árvore frondosa no meio de tantas outras secas, e vai ali próximo a ela dizer, que flores lindas. Não, Jesus, ele se aproxima a ela, buscando saciar a sua necessidade. Ele vai até ela. E quando Jesus, ele se aproxima para buscar algo prático, para buscar algo que sacia a sua necessidade, Jesus, ele tem uma surpresa. E qual é a surpresa? Qual é a surpresa? O que não tem? Não tem fruto. Mas como assim não tem fruto? A figueira está cheia de folhas. As folhas são a certeza de que a árvore ela tem fruto. E quando ele chega, ele abre ela, ele olha, ele se aproxima, ele tem uma visão um pouco mais próxima, ele chega à conclusão de que a figueira não tem frutos. De que aquilo que ela estava apresentando não é algo que vai saciar a sua necessidade básica. E eu aprendo uma primeira lição aqui com Jesus. Que a aproximação, ela revela a essência. Às vezes, queridos, nós estamos olhando de longe alguém que está performando. Às vezes, nós estamos olhando e rolando a tela de alguém que está produzindo. Às vezes, nós olhamos aquele que dia após dia está gerando, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que não tem absolutamente nada para saciar a nossa fome. Quando a gente chega um pouco mais perto, porque de longe a árvore é bonita, as folhas são verdes, ela está dando a evidência de que tem fruto, mas quando a gente chega perto e abre um pouquinho e olha e fala, não tem nada. Os dias atuais, eles exigem que a gente performe a cada dia. Eles exigem que a gente entregue a cada momento. Eles exigem que dia após dia você seja o agente da sua própria estação. Mas na ânsia de queremos produzir dia após dia, nós estamos perdendo aquilo que é a essência. E quando chegam perto de nós, às vezes nós não estamos dando a necessidade básica para suprir a fome daquele que se aproxima. Jesus chega, olha, e não tem nada. Uma necessidade básica. Matar a fome. Sabe qual que é o problema? O problema não era a árvore não ter frutos. Porque a Bíblia diz que não era a estação. O problema aqui era ela fingir que tinha em um tempo que não era adequado para frutos. Ela fingiu.
ao apresentar folhas precoces, essa árvore ela estava sendo hipócrita. Ela estava sendo mentirosa. Ela estava tentando demonstrar que ela tinha algo que ela não tinha para suprir a necessidade básica de um homem do Senhor que foi até ela para saciar a sua fome. Quero dizer a você, querido, aparência não é fruto. Aparência não é fruto. Não viva de aparência, em nome de Jesus. Aqueles que estão chegando até você, eles estão sendo saciados de sua fome. Aqueles que estão chegando até você, eles estão sendo supridos de suas necessidades. Ou de longe eu tenho uma aparência. O cara é demais, meu. O cara fala, o cara tem uma boa oratória, o cara entrega, mas quando eu chego perto, o cara não tem fruto nenhum. Olha os stories dessa moça, que coisa mais linda. Olha o ângulo da câmera, olha a maneira como ela pega, mas quando eu chego perto e tento extrair alguma coisa que vai saciar a minha necessidade, ela não tem nada para me entregar. De longe é lindo, mas de perto não tem o poder de suprir uma necessidade básica. De longe é maravilhoso, maquiado, lindo, com filtros, mas de perto não supre a minha necessidade. Jesus, ele chega, ele abre uma folhagem linda, estrondosa, e ele diz: aqui não tem nada. Você é hipócrita. Você é mentirosa. Você está mostrando uma coisa que na verdade não é. O verso de número 13 vai dizer que, vendo à distância uma figueira com folhas, ele se aproxima. Ele chega até ela e ele nada encontra a não ser folhas. E aí a última parte desse verso ele vai dizer: porque não era tempo de figos. E aqui eu aprendo uma segunda verdade que quero compartilhar com o teu coração essa noite. Algo implícito, que não está explícito nesse texto, mas que a gente precisa considerar. A verdade e a sinceridade de todas as outras figueiras, se submetendo à estação própria, estava sendo ou expondo a hipocrisia daquela única figueira. As demais figueiras, elas respeitaram a ordem natural e o ciclo da vida delas. As demais figueiras, elas estavam ali sequinhas. Elas estavam ali sem folhas, elas estavam ali sem frutos, elas estavam ali esperando a oportunidade, a estação certa para dar o seu fruto. Ao passo que a verdade dessas figueiras que estão ao redor expõe a hipocrisia daquela figueira que ostentava uma coisa muito grande. Para as figueiras obedientes, era algo simples: fruto no tempo de fruto, seca no tempo de seca. Elas respeitavam a estação, elas não queriam brigar, elas não olhavam para o céu e diziam: Senhor, eu estou aqui sem fruto, eu estou aqui nesse tempo de escassez, eu estou aqui. Não, a verdade dessas figueiras, ainda que sem fruto, evidenciava a hipocrisia daquela que estava tentando ser e não era. Seja verdadeiro, querido. Respeite a estação que Deus tem para a tua e para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes, nós bugamos a nossa mente em períodos de escassez, olhamos para o céu e queremos brigar com Deus, porque não estamos produzindo, mas não estamos enxergando que é um tempo de Deus, é uma estação do Senhor, e que no tempo certo, eu obedecendo a Ele, eu não darei frutos,
mas eu também obedecendo a Ele, eu darei frutos. O tempo que as árvores não dão frutos é geralmente chamado de período de dormência, de repouso vegetativo, ou de entre-safra. Os técnicos aqui de botânica, os técnicos aqui de jardinagem, eles dizem isso. Dormência ou repouso vegetativo, que é o termo técnico mais correto aqui, que ocorre principalmente em árvores no período do inverno, onde a planta ela suspende o crescimento ativo, o florescimento e a frutificação, para conservar energia durante condições climáticas desfavoráveis. Sabe o que essas plantas que estão ao redor dessa outra planta frondosa, elas estão fazendo? Respeitando o ciclo natural da vida, esperando o tempo certo para darem fruto, buscando energia, para que na estação própria elas floresçam, os frutos apareçam e elas saciem a sede e a fome daqueles que se aproximam dela. As outras figueiras, elas respeitam esse ciclo. E às vezes a gente é muito estimulado a fazer a nossa oportunidade, como eu disse, a gerar a nossa oportunidade. Mas será, gente, que a ânsia de a gente produzir fruto o tempo todo não está gerando em nós, ou trazendo, ou formando em nós uma hipocrisia que, diante da aproximação, não sacia a fome daqueles que precisam ser saciados? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que há tempo para tudo e há uma ocasião certa para todas as coisas. Sabe, em Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 1, ele vai dizer: há tempo para tudo e para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar e um tempo de curar. Há um tempo de derrubar e um tempo de construir. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Há um tempo de prantear e um tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo tem o seu tempo. Talvez eu prego aqui essa noite para jovens e pessoas que estão passando por um turbilhão de emoções, que estão questionando a Deus sobre a estação a qual se encontram. Acalme o seu coração, jovem. Não tente demonstrar aquilo que hoje você não tem. Espere em Deus. Acalme o seu coração no Senhor. Descansa na certeza de que o dono de todas as coisas sabe qual é o tempo primordial para a sua vida. E a terceira e última verdade que eu aprendo aqui, e aí é uma pergunta: o que vão colher de mim e de você quando se aproximarem de nós ao longo desse ano de 2026? Nosso tema é colheita. Receberemos, em nome de Jesus receberemos muita coisa. Mas o que nós daremos para aqueles que se aproximarem de nós? Como vamos saciar a fome daqueles que buscam em nós resposta daquilo que nós estamos demonstrando? Quando Jesus se aproxima e não vê fruto, só vê folhas, Jesus ele tem uma sentença. Ele diz:
verso de número 14, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Jesus ele diz o seguinte: ninguém mais que vai se aproximar de você tentando se saciar vai encontrar nada aí. E aí no dia seguinte, verso de número 20, quando eles passam, eles veem a figueira seca desde as suas raízes. Eles olham e falam: Jesus, a figueira que o Senhor tinha dito que jamais iria nascer novo fruto dela, está seca até as raízes. Senhor, o Senhor deixa escandalizado todos os jardineiros desse mundo, todos os amiguinhos do Lula da COP30. Que isso? O Senhor está desmatando, o Senhor está matando a árvore. Que isso? Que o Senhor diz aqui é uma lição muito importante, que nós aprendemos lá em João, capítulo de número 15, verso de número 1 ao verso de número 7. Se referindo a uma outra árvore, se referindo à videira, mas em um contexto muito semelhante. Jesus ele vai dizer: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o... Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O verso de número 6 vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido a vocês. Em nome de Jesus. Dê fruto, mas dê fruto na estação própria. Respeite os ciclos que Deus tem para a tua vida. E sacie aqueles que se aproximarem de você, porque eles vão encontrar verdade. Eles vão encontrar sinceridade. Eles não vão apenas encontrar a demonstração de uma performance que de longe é bonita, mas vão encontrar uma essência de alguém que está submetido a Deus e que sabe que no tempo certo vai alimentar aqueles que se aproximam dele. Em nome de Jesus. Nós colheremos, mas nós também daremos uma colheita abundante para aqueles que se aproximarem de nós. Quantos creem nisso em nome de Jesus? No seu trabalho se aproximarão de você e serão saciados. Na sua faculdade se aproximarão de você e serão saciados. Em nome de Jesus, aonde o Senhor tem te colocado, verão verdade, verão sinceridade, não verão hipocrisia, não verão folhagens travestidas de algo que parece belo, mas que no fundo não são, verão essência, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para a nossa vida esse ano, queridos, é isso que Deus tem para a nossa história. Seja verdadeiro, dê fruto na estação que é para dar fruto, e respeite os ciclos que Deus tem para a tua vida. Seja sábio, em nome de Jesus. E para finalizar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no verso de número 8 e 9 do capítulo de número 6, ele vai dizer: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio colheremos. No tempo próprio nós daremos uma colheita abundante. No tempo próprio
se aproximarão de nós e serão saciados aqueles que estão com dificuldade. No tempo próprio você dará o seu fruto. Não desanime. Não desanime. Não deixe aquela figueira de longe que parece estar com a vida perfeita desajustar a tua vida e a tua essência. Não deixa ou não fique desequilibrado diante de uma árvore que está frondosa, mas você está olhando de longe. Calma o teu coração. Se fundamente na certeza que Deus tem um tempo preparado para você. E viva respeitando esse ciclo que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Amém, queridos?